Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Nós estamos aqui com o presidente do OAB de Campos, Carlos Monteiro Guru, e estamos também com o diretor do Disque Denúncia, o Jacques Zeidner, que estão aqui conversando com a gente sobre várias questões referentes à segurança, e agora nós vamos falar um pouquinho também específico sobre alguns temas, mas para você que quiser enviar dicas, críticas e elogios ao programa, programapolemica@gmail.com, e que você que quiser assistir pela internet, www.terceiraviatv.com.br. Como eu tinha comentado com você na questão do bloco passado, essa necessidade do investimento nos municípios, como é que você vê isso? Primeiro, a gente tem que destacar a parte econômica de todo esse conjunto, né? Então, às vezes, como aconteceu aqui no Porto do Açu, por exemplo, São João da Barra, quando o investimento veio, eles não tiveram muito cuidado até na questão das desapropriações, eles entraram até com uma certa violência para a retirada dos moradores, ou seja, o foco foi muito só em cima da questão econômico-financeira. Então, há que se ter cuidado com isso, se fazer um estudo desse impacto. Uma pergunta que eu sempre faço: o que será que está chegando lá nesse porto? O que está entrando? Tem fiscalização de quem ou o que está entrando nesse Porto do Açu, sem que a gente saiba? Tem alguma polícia lá tomando conta de lá? Será que não é possível entrar armas, por exemplo, drogas, sem que a gente tenha um controle disso? Um porto é sempre um porto, né? Ele precisa ter muito cuidado. Porto, as pessoas estão chegando, a gente hoje caminhando pela cidade, você vê as pessoas falando diversas línguas, ou seja, a gente tem pessoas do mundo inteiro aqui dentro de Campos hoje. Então há que se ter um planejamento, realmente você tem toda a razão, tem que ter um planejamento muito estrutural, que às vezes se foca muito na questão material, financeiro, material, e se esquece dessa questão cultural. E isso também é um fator que gera também violência, porque Porto, a gente sabe, aparece o tráfico de droga, prostituição, então gera violência. A gente já tem notícia de ocorrência lá de brigas, né, lá entre próprios trabalhadores que depois do trabalho vão tomar sua bebidinha lá e acabam se atracando. É uma nova cidade, né, que se monta dentro do próprio município. Então é preciso se olhar também com isso, com cuidado, para que não deixe a coisa virar uma bolha muito grande, para depois, na hora de cuidar disso também, se tem muito trabalho. Jacques, audiência pública propriamente dita, a Câmara dos Vereadores vai receber, não só você, mas vai receber autoridades, serão discutidas várias questões referentes ao Disque Denúncia e, obviamente, que o tema segurança no sentido aberto, no sentido lato, não vai deixar de ser discutido. Mas nós sabemos também que a audiência pública ela precisa sempre de um segundo passo, né? Porque senão ela vira mais ou menos um encontro de amigos, um encontro de pensadores, mas o que se espera no segundo momento às vezes não acontece, como acontece isso em vários setores. O que o senhor espera dessa audiência pública em termos de questão efetiva para o município? Prática, propriamente dita. Nós não somos formuladores de planejamento do município. Nós somos chamados para, se for o caso, sermos utilizados como ferramenta para um planejamento estratégico organizado do município. A minha expectativa é, se finalmente optarem pela construção de um Disque Denúncia aqui, nós vamos ver de que maneira nós podemos colaborar. A ideia inicial é a criação de uma instituição, de uma ONG, que seria, por exemplo, o Movimento Campos contra o Crime, o Movimento Norte Fluminense contra o Crime, enfim, um movimento, uma organização que estruturasse um Disque Denúncia. Nós podemos oferecer expertise para isso, né? Nós temos uma experiência, nós podemos ajudar a montar, nós temos um software de denúncia já organizado, já que evolui constantemente. Eu volto a dizer, o nosso problema, a base tecnológica do trabalho nossa é importantíssima, entendeu? Então nós temos possibilidade total de colaboração, mas nós não estamos ditando, entendeu? A OAB nos convidou, a gente está feliz de estar aqui, eu tenho muita admiração pela cidade de Campos, os trabalhos que se fazem aqui em Campos, e então estamos aqui para isso, para ajudar, para colaborar, até para ajudar a pensar, mas no momento eu não sei a expectativa do que vai acontecer com essa audiência. Eu posso ajudar a responder essa pergunta. Porque essa audiência é um segundo passo, né? A gente começou com um fórum sobre segurança, mês de abril, na UCAM, Universidade Cândido Mendes, onde chamamos todas as autoridades ligadas à segurança. O comandante do 8º, do 56º, chamei um juiz federal que cuida da área criminal, chamamos delegados de polícia aqui do centro de Guarulhos, para a gente falar se realmente todos concordavam que a violência está crescendo.
como todos concordaram, Foi consensual, né? eu disse o seguinte: eu posso representá-los num pedido de uma audiência pública na Câmara? Pode, a OAB está legitimada. Então conseguimos essa audiência pública. E o terceiro passo, que é a minha preocupação, é exatamente isso que você perguntou, a gente não ficar num blá blá blá, popularmente falando. Nós vamos sair, terminou a audiência, vai ser formada uma comissão. Cada entidade pode indicar um membro. Já tem uma reunião para terça-feira. Essa comissão vai estudar as propostas, porque essa audiência não é para falar só de segurança, é para apresentação de propostas que possam ser adotadas já. E essa comissão vai estudar quais são as propostas viáveis e a gente vai cair em campo para a implantação daquelas ideias, daqueles projetos que foram apresentados no dia da audiência. E eu queria até pedir a você, como presidente, você está ciente, obviamente, desse caso Meninas de Guarulhos. É um caso que desde 2008 a gente não tem ainda uma solução plausível. Nós tivemos agora vários juízes se julgando impedidos do caso. O processo migrou para São João da Barra, chegou a parar em Duque de Caxias, para você ter noção. Eu fiquei sabendo. E nós estamos aí com meninas, um problema de prostituição seríssimo, um caso de pedofilia. E eu gostaria muito que a OAB aproveitasse esse momento e, num caso futuro, de repente, houve uma audiência pública, inclusive, com Marcelo Freixo em Campos, lá com isso. E eu gostaria que você ajudasse nessa questão, porque seria um ponto grande para a OAB e uma solução, uma satisfação muito grande para a nossa sociedade. Eu me lembro desse episódio lamentável. Com certeza, então, você pode contar com a OAB, a gente vai procurar se inteirar do que está acontecendo com isso aí. Com certeza isso interessa, que é totalmente ligado à questão da violência que a gente está brigando aí, lutando contra. Jacques, só aproveitando um pouco mais da sua visita, a gente fala muito em comunidade carente, né? Fala muito em favela, mas muitas delas são situadas em locais irregulares. Mesmo assim se colocam bancos, se estruturam, alimentam aquilo ali. Isso não é um reconhecimento de falência de governabilidade, não? Pode ser isso, você pode ter duas leituras. Pode ser a falência do plano urbanístico da cidade, que não atende essa demanda, a população vai e resolve na marra, alavanca soluções. E pode ser, geralmente são as duas coisas, né? Pode ser também uma falência da própria máquina do Estado, que não é que não reprima, não, que usa como forma de ação populística governamental, né? Ele libera para os aliados, libera para os amigos, e é uma coisa que acaba prejudicando a sociedade, quer dizer, é um viés muito particularizado de soluções. Então, não sei se eu fui claro, quer dizer, na verdade é o seguinte, nada tem uma resposta só. Entendeu? Nada tem uma resposta só. Eu acho que essas ocupações irregulares têm duas visões. Uma, falta de planejamento urbano satisfatório para resolver qualquer questão e falta de ação do governo por diversos motivos. Aí já é outro programa, né? Presidente, outra coisa importante que também está ligada à questão da segurança é a questão da identificação que a gente tem com as autoridades. Nós sabemos que olhar a farda do policial, principalmente do policial militar, aquele que está no combate direto, não vem sendo mais observado pelo cidadão de uma forma tão segura. Sim. A gente hoje começa a olhar um pouco distorcido isso, tem receio de uma blitz, tem receio de uma abordagem. E o disco de denúncia ajuda também a limpar, tirar o joio do trigo, se bem feito, de afastar os bons dos maus profissionais. Agora, o que a sociedade precisa fazer para ela conseguir fazer essa identificação de mais qualidade? O que a par, como ele colocou no primeiro bloco, da participação social, o que a gente pode fazer para chamar para perto realmente os bons profissionais e conseguir colaborar para que o joio seja afastado do trigo? Bom, essa questão da credibilidade na polícia, isso também a gente não pode ver só sobre um prisma, né? Porque a questão do salário do policial, treinamento de policial, local de trabalho do policial, isso tudo influencia, né? E aliado ao fato de que em toda instituição tem os bons e tem os maus, isso vai existir sempre. O grande questionamento, né? A grande importância hoje, eu acho que esse é o objetivo nosso aqui, é o objetivo da OAB, é o objetivo dessa audiência pública, é chamar todo mundo para discussão. Porque a gente percebe que as pessoas às vezes não querem entrar naquele problema, não tem problema não, eu nunca sofri nada, meu vizinho que foi morto, meu vizinho conhecido. É a esquerda caviar, né? Deixa para lá. Então ninguém quer contribuir.
E o Disque Denúncia é exatamente isso, o chamamento da sociedade para uma discussão pertence a ela. Eu sempre faço esse questionamento, de quem é o responsável pela segurança? Somos todos nós, a polícia diretamente, mas nós também vivemos nesse problema, nós estamos nesse contexto social, nós precisamos contribuir, pensar e querer que isso acabe. Como o Jacques falou muito bem também, quando o povo quer, a coisa acontece, tem que haver essa vontade popular. Enquanto as pessoas só se enclausuram dentro de suas casas, colocando cercas, grades, não vai chegar não, carro blindado e tal, e ninguém quer se meter naquele assunto. Até que a violência alcance alguém dele, ou ele, ou alguém dele. Então é preciso essa consciência social de participação. O sistema que a gente vive de democracia é isso. Todo mundo participando e manifestando sua vontade. Inclusive agora, nesse ano, por exemplo, é um momento bom da população escolher seus representantes com calma, pessoas com compromisso de lidarem com as grandes questões sociais que a gente tem que discutir hoje. E já está na hora da gente começar a avançar, principalmente na questão da segurança, que começa em casa, a violência doméstica, e termina nos presídios, que é um outro ponto que tem que ser visto com muito carinho pelas autoridades, que ninguém nunca quis ver. Nenhum político quis tratar de presídio. Ano passado, como alguns foram presos lá, que a gente imaginava que nunca seria, vamos começar a mexer em presídio e tal. Então é preciso olhar. Nunca se discutiu tanto as condições dos presídios quanto os presos do mensalão, né? Mensalão, exatamente. Aí o pessoal, não, para aí, o presídio não está. O presídio é uma escola de pós-graduação de bandidagem. Agora, né? Agora. Então, é um caminho longo, vários são os fatores que contribuem com essa violência. A gente sabe que a base é a educação. Claro, a base é a educação de tudo. Claro. Mas enquanto a gente não consegue mudar a educação, alguma coisa tem que ser feita. Alguma ferramenta, como diz que denúncia, tem que ser utilizada. É isso que eu venho trazer, essa é a sugestão dessa implantação. Eu tenho certeza absoluta que o Disque Denúncia vai nos ajudar muito em campos com a questão da violência. Eu queria acrescentar nessa questão da relação da sociedade com a polícia. Nós tomamos duas medidas que eu acho que têm muito impacto. Primeiro, na comunicação social, que a gente faz um prêmio, a gente premia o bom policial. Chama-se prêmio GOL. Pega uma denúncia, resolve a denúncia, a gente bota aquela matéria no jornal, informando que foi através de uma denúncia do Disque Denúncia que a polícia resolveu essa questão, e com isso a gente faz um monte de ações boas. A primeira ação, a gente diz que a polícia resolveu. Geralmente, quando aparece uma notícia na polícia, não dá essa valorização. Segunda coisa, a gente procura valorizar o bom profissional. Ele recebe um prêmio, uma recompensa, 400, 500 reais, um cheque compra, mas é um diploma, principalmente o mais forte é o diploma, e ele é valorizado. Aquilo tem uma visibilidade pública também, a população vê que nós estamos premiando os bons profissionais. Impacto de autoestima, né? Exatamente. Você não só fortalece os bons profissionais dentro da corporação, como você também fortalece a visibilidade dos bons profissionais quando essa coisa, com a repercussão desse tipo de atitude. Então isso é a nossa função. Isso a gente consegue fazer. Esse pouquinho, como ele falou do Beija-Flor, esse pouquinho também a gente acrescenta. E eu acho que esse é o caminho, entendeu? Se todo mundo estiver envolvido nisso, cada um empurra um pouquinho para lá, para cá, o piano sobe a montanha. Ô, presidente, sim. Outra questão que eu pegando o próprio gancho seu colocado antes, participar, colocar a sociedade para discutir, para participar, para colaborar. Mas nós sabemos que, lógico, a segurança a insegurança está em todas as classes, sim, mas ela tem um ponto mais quente nas camadas sociais, com menos abastadas, vamos colocar assim. Mas como é que vai tratar da participação dessa camada que tem tantos outros problemas, além do problema da insegurança? Como é que nós vamos motivar essa camada social? Porque, de repente, ali estaria o grande grosso dessa possibilidade da ajuda do próprio Disque Denúncia. A própria experiência do Disque Denúncia mostra isso, que justamente dessa camada é que presta essa colaboração, uma vez que ali, infelizmente, é que estão ali os criminosos, os traficantes, e às vezes a própria comunidade... Pelo menos aqueles que não são de colarinho branco, predominantemente. Ressalva, predominantemente. A gente não quer aqui criar polêmica com relação à questão social, mas a gente sabe que ali realmente é que é alimentado o tráfico, sim, e as pessoas ficam reféns. Elas são pessoas de bem, querem contribuir, mas ficam inseguras. O que eu vou fazer aqui dentro? Qualquer coisa, a gente sabe que o tráfico, a pena é a morte. Então ninguém quer perder a vida. Essa ferramenta, o Disque Denúncia, permite que a pessoa contribua
com o combate à violência no anonimato, que o Jacques depois pode falar, que é uma questão importantíssima. No terceiro bloco não tratar só disso. Porque aqui, por exemplo, dizem que não funciona muito bem, os especialistas dizem porque as pessoas têm medo de serem depois identificadas e, obviamente, sabem da penalidade do crime. Então, ali dentro, essas pessoas são os principais colaboradores do Disque Denúncia. Perfeito. Nós vamos ao terceiro bloco e daqui a pouco a gente volta.